Ok, tá gravando. Todo mundo tá enxergando aqui o slide, né? Eu pedi pra vocês fecharem o microfone, mas alguém abre o microfone e fala assim, por favor, pra eu saber que vocês estão vendo. Todo mundo enxerga aqui. Masterclass, sonoridade para metais. Sim. Maravilha. Sim. Maravilha. Então é o seguinte, a ideia aqui é trabalhar sonoridade. Apenas isso. Essa é a ideia principal. Comentar com vocês o que vocês precisam para terem o som o mais bonito possível. E só que a questão não é nem o bonito em si. A questão é da gente entender qual é o som do nosso instrumento. Entender qual é o bonito, né? Exatamente. Porque feio e bonito é muito relativo. Tem gente que acha bonito coisa que é feio, enfim. Exatamente. Mas, tanto que você casou, né, Zé? Sem graça. Mas, assim, a gente tem que entender exatamente qual é o som que a gente precisa buscar. Essa é a questão mais importante, tá? Vamos entender qual é o bendito som que nós precisamos buscar no nosso instrumento. Né? Aqui nós estamos maiormente entre trombonistas, tubistas e alguns eufonistas, creio eu, né? Então, vamos lá, vamos começar. Então, estamos aqui, Masterclass de Sonoridade para Metais. O que fazer para obter um som mais belo? O som mais belo possível no seu instrumento. Então, vamos lá. Primeiro objetivo, né? Qual que é o objetivo? Desenvolver uma sonoridade rica e controlada. O objetivo é a gente exercer controle, domínio sobre o nosso instrumento. É isso que a gente precisa de um modo direto falando. Se a gente não tem domínio do nosso instrumento, a gente está fazendo errado. É como você montar num cavalo e deixar que o cavalo guie você para onde ele quiser. Não, exatamente. Você tem que tomar, por isso existe a expressão, tomar as rédeas da sua vida, ou seja, tomar as rédeas do seu instrumento, né? Determinar para onde você quer ir. Né? Evitar hábitos que atrapalham esse desenvolvimento, que são muitos, e a maioria das coisas que a gente faz até atrapalham esse desenvolvimento. E claro, o principal, otimizar tempo de estudo. Aqui a gente está obrigatoriamente com pessoas que não vivem de música, com pessoas que não têm aquela liberdade na rotina que alguém que vive de música tem. Então, tudo isso é muito importante. A gente precisa pensar na técnica e na forma de otimizar o nosso tempo. Exatamente. Né? Fábio, você queria me cortar algum momento, você pode cortar. Não, tá? É só o meu aluno que entrou ali. Nossa, perfeito. Conforme o pessoal vai entrando, a gente está liberando. Tem gente isso que está entrando ainda, tá? Comenta uma coisa dessa parte. Vamos lá. Pilares da boa sonoridade, né? Uma coisa que a gente fala bastante e tem casos aí que a gente passa aulas falando só sobre isso, né? É sobre a respiração, embocadura, coluna de ar, né? O nosso instrumento, como um aerofone, né? Tudo é o ar, né? O combustível principal do nosso instrumento é o ar. Então, a gente precisa levar muito em consideração essa questão do ar e da coluna de ar. Se você tem um carro e vai viajar e o combustível acaba, o carro para. Então, a gente precisa que o nosso instrumento seja abastecido com ar a todo momento. Ele tem que estar cheio de ar toda hora. Se o ar faltar, vai comprometer a articulação, a afinação e a beleza do seu som. E uma coisa muito importante que está em negrito ali, que vocês podem ver, é ter boas referências. Porque a gente pode ficar falando aqui de respiração, de embocadura, de coluna de ar, disso, de aquilo. Mas se a gente não tiver uma boa referência sonora do que é um som bonito, do que é um som afinado, do que é um som agradável, ou a gente achar que o que a gente acha bonito, mas na verdade não é bonito, a gente vai estar com uma referência totalmente errada. A gente vai estar seguindo num caminho totalmente errado. Então não adianta de nada a gente dominar a respiração, a embocadura, a coluna de ar, se não tivermos boas referências sonoras. Exatamente. Uma coisa que né, dizendo o que o Fábio falou, só que em outras palavras, pode ser que alguém não entendeu. Faça mais sentido. Enfim. Pensa assim comigo. Como é que vocês vão saber que brigadeiro é muito gostoso se vocês nunca comeram? Não adianta eu chegar e falar, olha, Lucas, brigadeiro é muito bom, nossa, é doce, você vai amar, tem chocolate e tal. Você pode falar, pô, legal, alguém disse pra mim que é bom, mas eu nunca experimentei. A mesma lógica se aplica aqui. Não adianta a gente falar tanto, gente,
Vocês precisam ter uma coluna de ar precisa, contínua, que não quebre, que não falhe. Vocês precisam, enfim, ter a embocadura fortalecida. Vocês precisam isso e aquilo, e apoio abdominal. Sendo que na hora de tocar, o som que a gente busca não é o som ideal. E isso acontece muito no nosso contexto, como eu costumo chamar, cecebino, né? E eu posso falar isso com propriedade, porque é o contexto no qual eu também estou inserido, que aqui somos todos membros da congregação cristã no Brasil. A gente muitas das vezes não tem necessariamente aquela referência do som como ele tem que ser. Às vezes acontece da gente ir assistir alguém tocar, ver alguém tocando, e falar, pô, que som diferente, cara. Pô, não é esse som que eu vejo tocar na minha comum. Acostumado, não é esse som que eu tô acostumado. Igreja. Exatamente. Então, e tudo isso aqui a gente tem que pensar. Só que, então vamos pontuar, né? Falando sobre respiração. A gente tem que falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Nós estamos aqui hoje com 3 instrumentos, maiormente, acredito que todo mundo aqui toque trombone, eufone ou tuba. Eu não me lembro se tem alguém que ia participar com trompete. Se entrou alguém com trompete, depois pontua pra gente aí, põe no chat aí pra gente saber. Mas acredito que só tem pessoal com trombone, eufone e tuba. E o que acontece? Esses são instrumentos que eles estão, como eu posso dizer... o trombone é um instrumento que a gente chama de cilíndrico. O que é um instrumento cilíndrico? Para todo mundo entender. A medida do tubo, ela se mantém, o instrumento inteiro, somente na campana que esse tubo aumenta. Vou tentar explicar aí no vídeo, porque como a telinha do vídeo está muito pequena, talvez não dê para o pessoal entender bem. Mas olha só. O instrumento ele começa aqui, ó. O tubo começa aqui. Vocês podem ver que a grossura do tubo se mantém. E ela se mantém, se mantém, se mantém, se mantém. Chegou aqui, ó, mantém a mesma grossura, a mesma tubulação. E mantém, mantém, mantém. Chegou na máquina, ele sai aqui atrás. Mantém ainda a mesma medida. Aqui que ele começa a querer engrossar. E aí, de fato, na campana, ó, ele engrossou. Ele mudou aqui a medida do instrumento. Ele engrossou o tubo. E aqui... finalizou na campana. Esses instrumentos que têm esse tipo de configuração, eles são, como a gente chama, cilíndricos. Quais são os instrumentos cilíndricos? Vai ser o trombone e o trompete. São os instrumentos que a gente considera cilíndricos, que ele tem essa característica de manter a medida do tubo até a campana. E os cônicos, qual que é a diferença? A cada volta, a cada curva, a tubulação aumenta o diâmetro. Não vai dar para o Fábio mostrar a tuba aqui, é muito grande. Infelizmente não vai dar. A telinha é desse tamanho. Se tivesse um eufone era mais fácil. Mas pelo eufone que está na imagem, vocês já conseguem ter uma noção. Embora não apareça o instrumento todo, mas ele entra aqui ó, com uma medida X de tubo e aqui na pompa de afinação aqui embaixo já é mais grosso do que o lead pipe. Né? Acho que todo mundo sabe, esse tubo onde entra o bocal é chamado lead pipe. E a tubulação já aqui na pompa de afinação já é maior. Então isso é um instrumento cônico. O que muda na hora de tocar? O instrumento cilíndrico ele precisa de mais pressão de ar. E por consequência, mais velocidade de ar. Menos quantidade, mais velocidade, mais pressão. Isso. O cônico não. O cônico é o contrário. Como a tubulação é maior, vai passar mais ar. Então eu tiro o pé no sentido de pressão, de velocidade, e sustento a parte ali de quantidade. Por isso, para quem toca trombone aí, quem toca trombone e já soprou um eufônio, ou como a gente chama, bombardino, não é mais gostoso de tocar? A sensação não é mais leve, não é, com todo respeito aos eufonistas, não é mais fácil de tirar som, de soprar? É por causa disso. Se você pega um eufone, você vê que ele não tem quase resistência nenhuma. O ar, ele vai embora. Já no trombone tem mais resistência, você precisa colocar um pouco mais de pressão. Isso tem que estar bem entendido, porque quando você tem isso bem entendido, você conhece bem o seu instrumento e você entende como é essa coluna de ar. Essa impostação do ar, exatamente. Você tem muito bem compreendido isso e dessa forma facilita para você buscar o som próprio do instrumento. E aí entra a questão de controle, que a gente pontua aqui também, essa questão aqui de controle, apoio, enfim. Começou a embocadura, Fábio? Vamos lá. A embocadura, né, falando
falando do eufônio e da tuba. E aí depois o Zé complementa alguma pontuação que tiver diferente para uma coisa o importante. trombone. A gente, aqui eu e o Fábio, a gente tem propriedade para falar de tudo como igual, mas para ficar mais fácil, tudo que for relacionado ao trombone vai ficar mais para eu falar e eufone e tuba mais para ele. Não que ele não saiba do trombone, nem eu do eufone e tuba, mas fica mais cada um no seu quadrado. Exatamente. Falando do eufônio e da tuba, estudos dizem que o mais ideal é a gente distribuir o bocal na nossa boca, no caso da tuba, 50-50, e no caso do eufônio, a gente distribui 70-30, seja mais para baixo, seja mais para cima. Isso aí é uma questão um pouco individual da maneira de cada um tocar, né? O que a gente precisa saber de embocadura? A gente precisa ter uma embocadura firme no bocal, de forma que a gente não pressione o bocal na região do lábio, porque senão a gente trava essa vibração, né? Claro que tem muita coisa que a gente vai falar aqui que muitos de vocês já sabem, tá? Para alguns a gente vai estar chovendo no molhado, mas mesmo assim a gente precisa falar dessa questão da embocadura, né? Então, quando você coloca o bocal sobre o lábio vai vibrar como consequência desse ar que está passando, e essa vibração labial, que é a consequência do ar, vai ser amplificado pelo bocal, gerando a embocadura, que tem que ter uma certa tensão aqui nas laterais, senão o ar vaza, e esse ar direcionado no orifício do bocal de vocês vai amplificar esse som para o instrumento. Nossa, no bocal. Vamos tentar mostrar para vocês um pouquinho na prática. Ó, quando se fala em tuba, a gente pensa numa embocadura mais equilibrada. Como é um bocal maior, tanto eu colocar na metade 50-50, quando a gente diz 50-50, é realmente a metade do bocal para cima e a outra metade para baixo. Porque quando a gente está tocando num bocal grande, se a gente está no meio, a gente consegue movimentar. Essa embocadura ela não é necessariamente fixa, né? É bom lembrar isso, porque a gente diz 50-50, mas vai ter momentos que eu vou tocar alguma coisa grave, pensando que o ar que a gente joga dentro do bocal para tocar o grave tem que ser apontado para cima e o agudo ser apontado para baixo. Então essa minha embocadura ela mexe, né? E se eu tô com um bocal grande, eu posiciono ele no meio, eu consigo mexer bastante, tanto para jogar o ar para baixo quanto para jogar o ar para cima, né? Então o bocal grande ele me possibilita isso. E no caso do bocal da tuba, se eu não fizer essa quebra de embocadura, eu não consigo tocar as notas dos registros graves e dos registros agudos. Então eu tenho que fazer essa quebra de embocadura, né? No caso do bocal grande. O bocal do eufônio, como é um pouco menor, a gente pode usar ele, né, de forma que ele fique ou mais para baixo ou mais para cima, da forma que fique mais confortável pro músico, pro aluno, né? Porque aqui não vai ter tanto essa quebra de embocadura. Como ele é menor, ele tem mais foco e as coisas estão mais no lugar, né? Então, pensando em tudo aquilo de que para tocar grave o ar vai para cima, para tocar agudo o ar aponta-se o ar para baixo, tem que ter aquela leve tensão aqui do lado, que tem vários exercícios para poder fazer isso, né? Com lápis, fortalecimento aqui da lateral da embocadura. Então, como esse bocal já é menor, tanto do eufônio quanto o do trombone, não tem tanta essa quebra, tanta essa movimentação. Então você já coloca ele numa posição que fica confortável, seja um pouco mais para baixo ou um pouco mais para cima, e aí você vai tocar quase que sempre na mesma posição. Exatamente. Uma coisa importante a gente tem que ter bem entendido que é diferente o jeito de tocar cada instrumento. Exato. Tá? A gente tem uma cultura na igreja de que é tudo igual. Trompete e trombone é a mesma coisa.
só muda o bocal. Trombone e eufônio, então, não, é a mesma coisa, é o mesmo Igualzinho. bocal, né? Ou tuba e eufônio, enfim, e não é. Cada um vai ter a sua diferença, Sua cada um particularidade. é uma escola diferente, a forma da embocadura é diferente. Por exemplo, trompete tem muito uma coisa de fazer embocadura sorrindo. Não sorrindo de fato, não é isso, mas um leve sorrisinho. Trombone de jeito nenhum. Tuba acredito que também de jeito nenhum. Tuba se for para fazer alguma expressão facial, é mais uma expressão de insatisfeito só pela questão da tensão aqui, do que um próprio sorrisinho. Porque se você sorrir, dizendo pela tuba e pelo eufônio, tua embocadura ela não fica tão tensionada, você vai pensar mais na vibração do que no ar, entanto que a vibração ela é só consequência do ar, né? E se a gente pensar só na vibração e não no ar, o nosso som ele sai forçado e espremido, então é totalmente diferente. Exatamente. E outra coisa, gente, quem é meu aluno, os que estão aqui que são meus alunos, sabem. O que é mais importante, gente? O que é os 80%, 90% mais importante no instrumento? É a embocadura, o instrumento, bocal ou ar? Não precisa responder, vocês sabem, é o ar. Nosso instrumento ele funciona à base de ar. Então, é exatamente o que o Fábio falou, achei perfeita a colocação dele. O som é mera consequência do ar passando entre os lábios. Vamos exemplificar isso para vocês entenderem. Isso aqui são coisas que, como eu disse, a maioria do pessoal já sabe, mas talvez não sabe que sabe. Sabe por osmose, como a gente diz, mas não tem definido na cabeça a ordem do conhecimento. Então vamos estruturar isso na mente de todos nós para que a gente possa alinhar o assunto e todo mundo poder sentar numa mesa redonda e conversar de igual para igual. Então vamos lá. Quando você monta a embocadura, no caso do trombone, sem sorrir, né? E aí, se eu simplesmente juntar os lábios, sai som? Não sai som. O que vai fazer sair som? O ar passando entre os lábios. Cortei o ar, o que acontece? Não sai mais som. Para de vibrar. Para de vibrar, exatamente. Então, simplesmente colocar o bocal na boca não faz nada. Mas quando eu vibro... O bocal é um amplificador, né, Zé? É um amplificador, um microfone, né? E o instrumento termina de amplificar tudo. Exatamente. Então, assim, por isso que a gente está batendo muito nessa tecla. E pensando nisso, eu queria muito propor para vocês fazerem um exercício de respiração aqui agora, tá? Os que já são meus alunos já sabem o que fazer, ficar em pé. Os que não são meus alunos, por favor, fiquem em pé do mesmo jeito, tá? No caso, o Fábio vai ficar em pé, eu vou deixar o fique em pé, Fábio, você, e eu não vou fazer, eu vou ditar o jeito que vai ser feito e vocês vão se espelhar no Fábio. Pode chegar mais perto aqui, Fábio. Pera aí, pessoal. Vai trocar a blusa? Tá muito frio aqui em Curitiba. Todo mundo é de Curitiba, acho que não tem jeito. Tem que aparecer a barriguinha no exercício. Tem que aparecer a barriguinha de vocês no exercício. Isso aí. Então vamos lá. Aumentar aqui para vocês enxergarem bem o Fábio. Vocês vão se espelhar no Fábio. Então, assim, a forma com que ele fizer o exercício é a forma que vocês vão buscar. Um exercício bem simples, gente. Com o metrônomo, tá? Sempre com esse camaradinho aqui. Amigo fiel do músico. Exatamente. Os meus alunos sabem, o metrônomo é sempre em quanto? 50, normal. Tá? Eu gosto de fazer sempre 50, acho que o Fábio também. O exercício que vocês vão fazer de respiração, ele é o seguinte. Vocês vão sempre puxar pela boca e soltar pelo nariz. Fábio, puxa um pouco de ar pelo nariz. Pelo nariz. Puxa pelo nariz. Puxar pelo nariz? Ó. Isso é o que vocês não vão fazer. E soltou pelo nariz também. Agora puxa pela boca. Isso. Agora, Fábio, uma pergunta. Eles vão puxar com a boca mais fechada ou com a boca aberta? Aberta. Então faz para eles verem. Boca aberta. Exatamente. Agora uma outra pergunta. Eles fazem muito barulho quando puxar o ar ou quase nada de barulho? Quase nada de barulho. Pensando em que sílaba com o ar para dentro? O barulho é tensão, né? Então, quanto menos barulho, melhor. Exatamente. O Fábio vai puxar o ar agora pensando no som da letra O. Exatamente. O de ovo. Para dentro. Olha só, faz de novo, Fábio. Esse som, tá? E quando você solta o ar, Fábio, você solta com a boca bem aberta ou com a boca fechada? Como se estivesse apagando uma vela de aniversário.
Como se estivesse apagando a vela. Faz de novo então para eles verem. Prestem atenção. E solta. Exatamente. Para dar pressão. Para dar pressão. Isso mais para os trombonistas, né? Os tubistas também, mas mais ainda para os trombonistas. Isso. Então o exercício que vai ser feito, ele vai ser de puxar em 4 tempos e soltar também em 4 tempos. E vocês vão repetir isso 8 vezes. Na verdade, são 4 repetições, fazendo 2 séries de 4. Só que 2 vezes 4 é 8. Então, para facilitar a vida da gente, repete 8 vezes. Puxa em 4 e solta em 4, 8 vezes. Os meus alunos, é claro, já estão careca de fazer esse exercício. Vocês vão fazer em tempo real junto com o Fábio. Não precisa ligar o metrônomo de vocês. Eu estou com o meu aqui. Todo mundo está com o microfone fechado e vai se basear por ele. Então, vai lá. Fábio, lembrem de uma coisa antes. Puxem um pouco de ar e soltem para relaxar o corpo. Faz de novo, Fábio, para eles verem. Solta para relaxar. Relaxem. Mantenha o pescoço ereto. Eu vou contar 4 e vocês vão começar. 1, 2, 3. Prepara. Puxa, 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 puxa. Solta, 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 solta. Puxa, 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 puxa. Solta, 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 solta. Puxa, enchendo bem. Lembrem de encher o pulmão inteiro. E solta todo esse ar. Pode parar. Ok. Fizemos só 4 vezes, porque a intenção é mais didática, de vocês conhecerem o exercício. Mas esse é o exercício, tá? É um exercício bem simples de respiração. O que está sendo trabalhado aqui? Essa palavrinha que está bem no meio aqui. O controle do ar de vocês. Exatamente. Não é necessariamente um desafio você puxar em 4 e soltar em 4. O objetivo é trabalhar o controle. No final do 4º tempo, você fazer com que o seu reservatório de combustível esteja cheio por inteiro. Não pela metade ou quase cheio, mas cheio por inteiro. E na hora de soltar, vocês vão fazer de tudo para que esse reservatório de combustível esteja 100% vazio. Não é quase vazio ou pela metade, mas vazio 100%. Lembrando, né, Zé, que pro exercício de respiração é de 0 a 0. Começa zerado e enche tudo. Solta tudo, mas na hora de tocar é aquela velha história do carro na estrada, né? Quando a gente vai viajar, o carro acendeu a reserva, a gente já encosta para abastecer. Exatamente. Não pode deixar o ar acabar, senão o som vai minguar, a afinação vai cair e a articulação vai pro beleléu e aí já era. Na hora de tocar, não pode deixar esse ar acabar. Acendeu a reserva, a gente tem um alertinha de reserva na própria cabeça da gente. Acendeu essa reserva, já respira de novo. Com o tempo, com o exercício, com o estudo, você vai conhecendo o seu corpo melhor, vai sabendo o seu limite. Até onde dá para chegar com qualidade, até onde não dá. Esse trecho aqui eu consigo tocar legal, mais que isso já vai comprometer a qualidade do meu som, a coluna do meu ar. Então, na hora da performance, não pode deixar o ar acabar, respira antes. Mas na hora do exercício, trabalha de 0 a 0 para trabalhar esse controle e esse fluxo de ar. Exatamente. Um ponto importante, pode sentar, Fábio. Um ponto importante que muita gente me pergunta. Quando a gente fala de respiração, todo mundo pensa que essa questão do trabalho da respiração é para vocês tocarem respirando na vírgula do inário. Não, de jeito nenhum. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exato. Tá? Quando a gente tem uma partitura escrita, um concerto para trombone, um concerto para tuba, aquilo lá foi escrito especificamente para aquele instrumento. Então, quem escreveu pensou na capacidade do músico, na limitação que o instrumento proporciona, no que é fácil, no que é difícil, no que é mais ou menos para aquele instrumento. Gente, quantos instrumentos nós temos na orquestra hoje? Isso dentro dos permitidos pelo Manual de Orientação Orquestral. Né? Dá 28 instrumentos, contando com o órgão. Então, tirando o órgão, dá 27. Não tem como a gente ter uma partitura perfeita para todos esses instrumentos. Tem instrumentos que são beneficiados, que são mais fáceis. Que para eles é simples. Para falar a verdade, né, Zé, tem até algumas grandes exemplos de até trechos de provas para nós que não tem a respiração ali pré-definida.
né? É você que vai definir ela no Exatamente. estudo. É de acordo com o seu limite. Exatamente. Então, as vírgulas que tem no inário, elas são muito mais para indicar o sentido de frase musical. Frase E não necessariamente que você tem que respirar. Claro que o ideal é respirar apenas nas vírgulas. Porque a gente tá cantando com coral, exatamente. Né? Mas se vocês pegarem, por exemplo, o hino 230, deem uma olhada no hino 230. Eu faço um pix aqui de R$100 para quem falar para mim que toca o baixo daquele hino com qualidade, só respirando na vírgula, com qualidade. O baixo, tá? O tenor já é difícil, mas o baixo é impossível, gente. Pra mim não dá, tá? Eu conheci uma pessoa até hoje que conseguia e não tem condições. São 20 tempos. São 20 tempos. São 5 compassos de 4 tempos e um andamento que não é nem tão rápido. Então, assim, é impossível. É pauleira. É pauleira. Então, isso aqui tudo que a gente quer passar para vocês. Você quer pontuar alguma questão? Não, por mim. Dessa parte? Podemos seguir. No final, a gente vai abrir para vocês comentarem alguma coisa. Perguntas. Tal. Se tiverem alguma dúvida muito específica, joguem aqui no chat. A gente está sempre acompanhando o chat aqui de vocês. Quer que eu abra o chat aqui? Não, mas aí você vai ter que entrar na chamada e vai dar microfonia se fizer isso. Tá. Porque não dá para mutar. Não dá. Tá. Pode deixar. Ok. Estratégia de estudo eficiente. Né? O que vocês vão trabalhar para terem um som mais bonito? Lembra que eu pedi para vocês estarem com o instrumento na mão? Esse é o momento agora onde a gente vai trabalhar alguma coisa com o instrumento. Exercícios longos. O que são exercícios longos? Com notas grandes, notas longas, ou como as pessoas chamam, notas brancas, pensando em mínima e em semibreve. Exato. Certo? E não precisa necessariamente ser uma única nota tocada a vida toda. Você tem vários tipos de exercícios que vão se enquadrar nisso. Então, no caso, ele está falando ali notas longas com variação de dinâmica. Tem essa também, de você começar piano, crescer pro forte e voltar. Né? Um exemplo que podemos dar, eu vou fazer no trombone só pela mobilidade, porque vai dar muito trabalho pedir pro Fábio fazer com a tuba. Mas um exemplo bem legal é vocês pegarem, por exemplo, um Fá na primeira posição. Lembrando que primeira posição não é pisto 1, tá? Pra quem tá aí no vídeo achando que o Fá é aqui, primeira posição vai aprender a posição correta. Fá é tudo solto no trombone de pista. Em Si bemol. Em Si bemol. Isso é um exercício de nota longa. E vocês podem fazer isso em várias notas. E qual que é o objetivo? Manter a qualidade do som, não deixar fazer... Ó como ficou feio. A afinação variou, a embocadura saiu do lugar. Não, manter a embocadura no lugar. Então, assim, sempre pensando em qualidade. Nós estamos trabalhando qualidade. Então, nesse tipo de exercício, tem que manter a qualidade da mesma forma. Talvez eu vou arrumar uma briga agora, mas eu não posso perder a piada. Galera, som do trombone já não é bonito, então vamos caprichar. Porque o som do trombone, por natureza, já não é bonito. Então, se não caprichar, meu amigo, você sabe. O que eu falo numa situação dessa? Se não caprichar... Não, mas fica difícil, cara. É difícil. Deixa eu falar, bonito. Deixa eu falar com palavras diferentes. Fala o que eu quero dizer para eles entenderem. O trombone é um instrumento que, se a gente não tem som bonito, não tem meio termo. Ou é bonito ou é feio. É difícil tirar um som bonito. Ou é agradável ou é desagradável. Exatamente. É isso que o Fábio tá querendo dizer. Entendeu? Não, Lemuel, não tem nada a ver com respiração circular. Tá? A respiração circular é um outro tipo de técnica que quem entende disso são profissionais específicos de respiração circular. Não é uma coisa... comum a todos, pelo contrário, são poucas as pessoas, tão pouco quem tem respiração, quem sabe fazer respiração circular como quem tem ouvido absoluto, são coisas raras de se ver. Tá? E no mundo dos metais graves é uma coisa bem rara. Eu nunca vi. Eu também nunca vi. Então, exercícios de nota longa com variação de dinâmica, né? Exercícios de flexibilidade lento, que eu amo, eu faço muito e vocês, alunos, fazem o tempo todo. Por exemplo, né? Isso nas 7 posições. E assim por diante. Pensando nas 7 posições, vocês veem que a gente procura manter o som mais bonito possível.
Durante todo o exercício. Exatamente. Por isso que é lento. Por que é lento? Esses exercícios lentos e notas longas, né? Exercícios longos Grandes, de notas longas, né? Demorado, assim, devagar. Não é à toa, não é pra você ficar perdendo tempo ali, tocar e ficar pensando lá na irmãzinha que você gosta. Não, toca e mentaliza. Não, será que meu som tá bonito? Será que a minha nota... A gente não pode tocar uma nota com som vazio, né? Por exemplo, Puá. E aí? Não, tocar com núcleo. Tá, com energia. Então, assim, esses exercícios lentos e longos é excelente para a gente ouvir, prestar atenção. Eu particularmente, o Zé sabe, os meus alunos também. Eu gosto de fazer exercício de nota longa com o olho fechado, se possível, para aguçar mais o meu ouvido, para eu conseguir prestar mais atenção. Será que a minha nota tá saindo bonita? Será que o meu ataque tá legal? Minha coluna de ar eu tô mantendo, tá saindo afinado, não tô fazendo barriga no meu som? É uma coisa que a gente tem bastante problema nos metais graves, eu já tive também. Essa questão da barriga, da inconstância, nem sei se existe essa palavra, mas da coluna de ar, porque se ela não for constante, igual uma flecha no alvo, o teu som vai ficar feio, o teu som vai E não, esses exercícios devagar, lento, notas longas, é para você trabalhar esses ajustes finos, né? E, mais uma vez, né, dizendo a mesma coisa que o Fábio, só que com outras palavras. Se for para vocês colocarem o instrumento na boca, vocês não, vamos dizer a gente, se for pra gente colocar o instrumento na boca e fazer esses exercícios ou qualquer outro que seja, e simplesmente só fazer as notas, tá perdendo tempo, não adianta de nada. É exatamente o que o Fábio disse. Você só tá manutenindo o seu defeito e vai continuar com ele. É o momento da gente tocar. Por que são notas longas, notas grandes? Pra gente ter menos coisa para se preocupar. Exato. Não tem técnica, não tem velocidade de digitação ou velocidade da vara, lugar de respirar. Não, é o básico do básico do básico. Por quê? Não precisa ficar pensando em muita coisa. Exatamente. Metrônomo e... Você filtra as questões que você tem que pensar e você concentra os seus esforços especificamente nessa questão da sonoridade. Você prestando atenção, poxa, eu não estou gostando desse som, deixa eu jogar mais ar, deixa eu firmar mais a embocadura, deixa eu tentar tirar o som igual aquele que eu vi. Lembra que a gente falou de referência? Deixa eu tentar fazer esse exercício com o mesmo som, exatamente, com o mesmo som que eu vi fulano, ciclano ou beltrano tocando, entende? Então, vamos focar em entender o porquê dos exercícios e não simplesmente fazer eles de qualquer forma. E exatamente, a gente estamos falando muito em referências, a gente vai mostrar referências, né, que a gente colocou aqui para vocês no material, que a gente também não adianta querer achar que por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para eles entender. Se eu for tocar trombone, meu som é feio demais. Se o Zé for tocar tuba, o som não é lá aquelas coisas. É feio. Principalmente tuba si bemol. E aí, se você falar assim pra mim, não, eu quero ter o som do trombone que o Fábio tira no trombone. Irmão, coitado de você e da tua irmandade, porque vocês vão estar em prova constante, fi. Não dá certo. Tem que pegar uma referência sólida, né? Alguém que é profissional na área. Exatamente. É uma coisa que a gente brinca e eu, se for preciso, falar todo dia, porque é uma coisa que me dá uma satisfação grandiosa falar disso. Na construção da igreja, quem que é o mestre da obra, quem que fica à frente da construção? Não é um engenheiro, não é um pedreiro? É um profissional da área. E se for um camaradinha que meio a boca ainda que não dá conta do serviço, vai pular fora, filho. Exatamente. Não vai ficar, porque a igreja tem que ser construído 100%, não pode ter erro ali. Então, exatamente, assim, quando você for buscar referência, busca de um profissional da área. Né? A gente não tá falando só do Zé e de mim aqui no caso. Quem somos nós? Nossa, tem muitas outras referências, um caminhão na nossa frente. Então, exatamente, a gente precisa buscar essas referências sonoras. Exatamente. Ô Fábio, pega a tuba, faz numa posição só, um exercício longo, não precisa ser flexibilidade, mas um tipo de exercício que você gosta de fazer para trabalhar som. Faz em uma posição só por causa do tempo. Tá. Que são esses exercícios, falando principalmente no trombone de pisto, dá pra gente copiar. Esse que eu fiz agora no trombone de vara, eu faço no trombone de pisto e aplica pra tuba perfeitamente. Também. E ele vai fazer um ou outro da realidade dele,
que também pode se aplicar para a gente. Eu vou tentar melhorar aqui a câmera, até para Exatamente. vocês verem a mão dele. No momento que a gente fala de uma posição só, a gente vai estar trabalhando o campo harmônico, né, do nosso instrumento, né? No caso aqui eu vou trabalhar com a primeira posição mesmo, e geralmente eu gosto de começar com a nota Fá, né? Porque é a nota mais central que Mais tem, fácil. né? Ela é a do meio da região média, então é a mais fácil que tem. A gente tá frio, pensa na nota Fá. E depois tocando a nota Fá, a gente pode variar para qualquer outra nota que esteja na mesma posição. Usando essa primeira nota como apoio, a gente pode ir para a nota mais grave, para a nota mais aguda. O fato é a gente observar. Será? Será que meu som tá bonito? Será que meu som tá afinado? A minha articulação tá legal? O ideal, eu não gosto de usar a articulação entre uma nota e outra, porque a nossa língua, ela articula, né? Ela tem um papel importantíssimo, né, no nosso instrumento, porque a gente tem que tocar articulado. A gente não fala, graças a Deus, eu acredito que não tem, né? Se tiver aí, você me corrige, mas eu acredito que não tem ninguém com a língua presa aqui no grupo, né? Não. Então a gente fala articulado, a gente fala normal. E os nossos instrumentos, eles são muito vocais, muito mais vocais do que metais, né? É vocal, a gente precisa falar, é tudo muito claro, tem que ser muito articulado. Então a gente precisa de um som muito claro. A língua é importante, mas para esses exercícios eu não gosto de usar a língua porque a língua ela maqueia. Se tiver falta de ar, quebra na coluna de ar, a língua vai maquiar essa tripidadinha que você vai dar ali, esse errinho ali que você vai dar. Então é importantíssimo tocar sem o uso da língua. Só o ar mesmo, ataca a primeira e toca a outra nota ligada. Maravilha. Pessoal, então nós vamos dar aquele intervalo pra gente não ter um descansinho aí pro pessoal ir no banheiro, tá? Aí a gente já retoma, nós vamos seguir desse assunto, de como ter uma boa referência, que é o grande ponto que a gente tanto planejou aqui para falar para vocês.